Na verdade, a ideia surgiu através de alguns estudos paralelos que eu faço dentro do doutoramento. Um deles foi, na verdade, eu comecei a me interessar por estudar neuropatologias e neurofobias ou condições, né, emocionais ou condições mentais, a partir do momento em que eu tive um acidente e bati a cabeça e fui diagnosticada com amnésia anterógrada. Então, um dos trabalhos foi sobre a amnésia anterógrada e o outro que eu tinha feito para outra UC foi sobre uma fobia que eu tenho que se chama automatonofobia. A automatonofobia, ela é uma fobia de figuras humanas inanimadas. Na verdade, também se estende para figuras inanimadas como cachorros, animais, mas a minha é especificamente de humanos. Engraçado foi ter que filmar no Museu Hospital de Bonecas, que, aliás, eu tenho que fazer esse agradecimento. Eles foram super hospitaleiros e, inclusive, emprestaram bonecas para a exposição. Mas eu filmei quando o hospital estava praticamente vazio. Então, em vários momentos, eu tive que estar em salas com centenas de bonecas, filmando sozinha. E com aquela sensação de que elas estavam me olhando por trás, assim. Aí eu tentei esmiuçar o porquê dessa fobia e aonde essa fobia se encaixa, né, numa esfera mais social. Então eu comecei a associar com o conceito do Freud, na verdade o conceito não é do Freud, é do Jens, mas comecei a associar esse conceito que chama The Uncanny, que foi um artigo que os dois fizeram, na verdade o Jens fez primeiro, depois o Freud aprimorou, mas que é sobre a estranheza, o estranho, que basicamente é quando algumas coisas são trocadas de contexto e o que nos deveria parecer familiar passa a parecer estranho, inquietante e causar incômodo. E daí entra também o terceiro eixo desse projeto, que é a literatura feminina fantástica, sobre as mulheres escritoras de literatura fantástica na América Latina. E o interessante da literatura feminina fantástica é que ela trabalha com alguns símbolos muito próprios e desde lugares muito próprios. Então, a boneca e a casa de boneca surgem como elementos recorrentes e se vê que elas estão associadas a alguns conceitos enfim, de castração feminina, do nosso claustro, da função da mulher na sociedade, de ficar em casa, de criar os filhos. Então, essa boneca passa a ser, por exemplo, a questão da criança, da mulher, da menina, na verdade, que tem a beleza inalcançável, a menina que nunca vai envelhecer. Fala sobre, né, essa impossibilidade que a mulher tem de envelhecer saudavelmente. Fala também sobre meninas mortas, na boneca é uma menina que nunca vai crescer. Isso aparece em algumas obras literárias, mas acho que a mais expressiva é Entrevista com o Vampiro, que é a personagem Cláudia, né, que tá muito associada àquelas bonecas. E a Casa de Bonecas, por sua vez, surge muito como um retrato do lar, que é de onde a nossa literatura sai. A nossa literatura fala muito sobre dentro de casa, sobre a cozinha, sobre o sótão, sobre esses lugares de reclusão, assim. E daí a exposição, a ideia era fazer uma brincadeira com essa fobia, porque eu acredito que eu nunca gostei de brincar de bonecas, porque eu achava que estavam tentando me ensinar a estar em algum papel ali que eu não queria estar, onde eu, né, com anseios que eu não tinha. Eu não me sentia pertencente aos papéis que tentavam me ensinar que seriam os papéis femininos na sociedade. A fobia de bonecas vem um pouco por causa disso também. Eu não gostava de brincar de ser mãe, eu não gostava de brincar de casinha. Eu achava as brincadeiras de meninos sempre mais desafiadoras, mais aventureiras. E então acho que sim, acho que isso veio desde bastante cedo. E assim, eu não tinha esses anseios, eu achava estranhíssimo, sabe, que tivessem falando para crianças tão pequenas que elas eram mães das bonecas delas, não me entrava na cabeça. E isso tem parte do que instigou, né, do que me instigou a fazer esse trabalho. Nesse projeto especificamente, eu usei muito os contos da Patrícia Esteban Herlés e um da Rosário Ferré, que é uma escritora porto-riquenha, tomara que eu não tenha errado isso, mas que eu gosto muito, que se chama La Muñeca Menor.
Inclusive foi difícil ter que cortar o texto, porque é um texto que eu gosto muito, mas a leitura dele completa dava uns 15 minutos, daí não pôde entrar. Mas eu também citaria, por exemplo, Helena Garro, a Helena Poniatowska, a Isabel Allende, a Mariana Henriques. Eu sempre soube que, de alguma forma ou outra, eu ia acabar trabalhando com alguma coisa que fosse contação de histórias, por vir de uma família que é uma família de grandes contadores de histórias. Assim, meu pai é um grande contador de história, minha irmã também é, minha avó também era. Então eu sempre tive esse fascínio. Até porque parte da minha família é libanesa, então eles contavam sobre essa primeira profissão, uma das primeiras profissões de entretenimento que tinham, que eram os contadores de história de cafés. Pessoas contratadas nos cafés para ficarem sentadas contando histórias, e eu sempre achei isso fascinante. Eu tô esperando agora para ir voltar para o Brasil para dirigir um longa-metragem, que é um longa-metragem sobre uma avó e uma neta que acabam fugindo de casa juntas, as duas não se dão muito bem. Mas a neta começa a entender que a avó foi uma mulher que era lésbica, que na adolescência tinha outra namorada, e que ela sempre foi passada de mão em mão entre os homens da família, sob o argumento de que ela teria uma doença, de que, né, que ela não poderia ser a pessoa que ela é. E a neta acaba descobrindo que ela embarcou sem querer numa viagem para resgatar essa ex-namorada da avó que está hoje num asilo no Uruguai. Então, um road movie. E fala sobre sexualidade na terceira idade, fala sobre, né, as questões LGBT e fala sobre os abismos geracionais entre duas mulheres da mesma família, digamos assim. Achas que hoje em dia existe uma certa ideia de que a liberdade da mulher já está conquistada ou existe ainda um grande caminho por percorrer? Não, a liberdade não está conquistada de forma alguma. Eu acho que aqui é mais fácil ter a sensação de que a gente está um pouco mais próximo, mas não quando se vem de um país como o meu, que é um dos países com o maior número de feminicídios, com uma cultura de estupro gigantesca, onde ainda é muito difícil que a gente consiga espaços em mercados de trabalho em funções que até pouco tempo eram consideradas exclusivamente masculinas. Então, no meu ponto de vista, a gente caminhou muito, mas a gente caminhou de forma desigual. Em alguns países a gente já está muito mais perto de encontrar uma equidade, em outros ainda tem quilômetros para se percorrer.